Bom dia, amada igreja. Vamos dar início à nossa EBD de hoje, fazendo uma oração. Ó Deus gracioso, misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por podermos reunir em Teu nome, por poder assentar aos Teus pés e aprender da Tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos fortalece, que nos salva de nós mesmos e que nos conduz à vida eterna, Senhor. Que nesse dia, nessa manhã, tanto agora como no culto, logo mais, que o Teu Santo Espírito nos conduza em tudo, porque sem Ele nada podemos, Senhor. E assim que nós tenhamos corações receptivos para aprender de Ti, Senhor, e deixar que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Dá-nos essa disposição, essa fome pela Tua palavra, Pai. É o que eu peço por mim e por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Irmãos, nós vamos hoje estamos iniciando, ou reiniciando aquele mesmo curso, os 4 temas unificadores da Bíblia, com algumas modificações, como eu disse lá no grupo, com algumas modificações. Então a gente vai dar esse início agora, só que com uma aula que nós não tivemos no curso, quando a gente teve nas sextas-feiras. Nós vamos fazer uma introdução falando sobre a palavra como meio de graça. A palavra de Deus como meio de graça. Nós estamos baseados na teologia sistemática de Louis Berkhof, né? Se você quiser adquirir algum livro de teologia sistemática, eu indico esse, que a maioria dos seminários reformados usa, Louis Berkhof, tá? Então, vamos lá, introdução falando sobre a palavra. Vamos fazer algumas considerações iniciais. A palavra de Deus, ou Bíblia, é considerada pelos teólogos reformados o meio que o Espírito Santo emprega para a propagação da igreja e para a edificação e nutrição dos santos. Berkhof diz que é a palavra que o Espírito usa, é a palavra de Deus, é o meio oficial do Espírito Santo, o meio que o Espírito Santo usa para propagação da igreja. O que é propagação da igreja? É fazer novos crentes, é fazer com que a igreja cresça em número. Propagar o Evangelho, é a evangelização, é através da palavra de Deus, que o Espírito usa. Mas não só para isso, também para edificação e nutrição. Edificação é crescimento dos eleitos, e nutrição é fortalecimento da fé nos eleitos. Deus não quer que seus filhos sejam sempre bebês espirituais, mas quer que seus filhos cresçam, e Ele usa a palavra para dar crescimento aos santos, aos filhos de Deus. Ela é considerada meio de graça ao lado dos sacramentos, quando pregada em nome de Deus e em virtude de um comissionamento divino. O que Berkhof quer dizer com isso? Ele quer dizer que ela é um meio de graça quando ela é pregada em nome de Deus, ou seja, alguém que conhece Deus, que está se relacionando com Deus, está falando em nome de Deus para a glória de Deus. Alguém está em nome de Deus, falando da palavra de Deus, para a glória dele. Então fala para os crentes, né? Como meio de graça, os crentes falam em nome de Deus e em virtude de um chamado divino, de um comissionamento. Comissionamento, nesse ponto, ele não está querendo dizer propriamente ou somente de oficiais da igreja. Não, ele está dizendo um chamado para todo crente. O chamado é pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Todos nós temos um chamado, um comissionamento divino para usar a palavra de Deus como meio de graça para a salvação de outras pessoas, até os confins da terra. Mas eu quero que você abra em 2 Coríntios 2, capítulo 2, 2 Coríntios 2, capítulo 2, a partir do versículo 15 até o 17, Paulo diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com eles, ou seja, os que são os que se perdem, para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas?
porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Ele está falando da palavra de Deus. O comissionamento dele é esse, como de todo crente. Nós não estamos mercadejando, fazendo da palavra de Deus um meio de ganhar dinheiro, mercadejando, ou de alcançar algum benefício próprio. Não, Paulo diz, nós não estamos fazendo isso. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: quando nós pregamos o Evangelho, isso não é garantia que todos os que ouvirem a palavra de Deus, através de nós, como meios de graça, como meios pregando a palavra, nem todos serão salvos, ok? Mas eles ouviram a palavra de Deus, certo? Então, por eles terem ouvido a palavra de Deus, vai servir para eles, no dia de juízo, morte para morte. Eles não vão poder ter desculpa de que nunca ouviram o Evangelho. Ouviram, nem que seja um versículo, uma pregação, não importa. Eles ouviram um chamado e eles disseram, não quero. Então isso vai ser cheiro de morte para morte, no dia da condenação. Porém, os que ouvirem, é cheiro de vida para vida. Ok? É isso que ele quer dizer. Tá? Como meios de graça oficiais, agora falando dentro da igreja, oficiais, colocados à disposição da igreja, a palavra e os sacramentos só podem ser administrados pelos oficiais da igreja, legítimos e propriamente qualificados. Berkhof quer dizer o seguinte, que dentro de uma igreja, somente as pregações e a administração ou a fazer os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, são somente para os oficiais. E nós entendemos aqui que se os oficiais da igreja, presbíteros, decidirem, no caso da pregação, e até do batismo e da ceia, que alguém possa fazer no lugar dele, se ele comissionar a essa pessoa pode pregar aqui, por exemplo. Entenderam? Desde que tenha autorização do presbitério, ok? Então é nesse sentido que a palavra só é pregada, pode ser pregada até por outra pessoa que não seja um oficial, desde que os oficiais autorizem, não é? Então ela tem essa característica oficial como meio de graça, a palavra e também os demais sacramentos, que vocês sabem que são batismo e ceia, ok? Naturalmente, a palavra de Deus também pode ser uma bênção quando lida em casa, ensinada na escola, distribuída por meio de folhetos. Você já pensou a palavra de Deus, ela chegar no eleito através de um folheto? Aconteceu comigo, uma vez eu me lembro quando eu tinha uma panificadora e não gostava dessas coisas de Deus, muito menos de crente. E chegou até mim um folheto, e esse folheto falou ao meu coração, o versículo falou ao meu coração, João 3,16 para variar, E aquele versículo falou ao meu coração, mas ficou lá. Mas o Espírito já estava trabalhando no meu coração. E Deus colocou pessoas para trabalhar comigo, que eram crentes também, então fui evangelizado. Mas ela, através de folhetos, e levada ao mundo por todos os crentes, como meio de graça mais geral. Ou seja, todos os crentes podem levar a palavra de Deus, que pode alcançar corações e salvar vidas. Todo crente tem esse comissionamento também, de forma mais geral, ok? Vamos falar um pouco da relação da palavra com o Espírito Santo. Berkhof diz que os reformadores sustentavam que a palavra sozinha não é suficiente para produzir a fé e a conversão. Ela é o meio pelo qual Deus produz fé salvífica no eleito. Ela é o meio, a palavra de Deus é o meio que Deus produz fé salvífica, ou fé que salva no eleito, não é? Vocês conhecem o texto, Romanos 10, 17, se alguém quiser abrir comigo, Romanos 10, 17, ele diz que, 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem através da pregação da palavra de Cristo. Através da pregação da palavra, ok? É o meio que o Espírito Santo usa. Eles entendiam, os reformadores entendiam, que o Espírito Santo tem poder para agir sem a palavra.
O Espírito Santo é Deus. Como Deus, ele poderia salvar alguém sem a palavra? Claro que poderia. Ele poderia abrir o coração de uma pessoa e a pessoa crer. Só que ele não faz. Ordinariamente, ele não usa esse meio. Poderia, como Deus, mas ele, pelo menos na história, não há relato disso, né? O que ele oficialmente usa, o Espírito Santo, ordinariamente, não faz isso, sem a palavra, ok? O Espírito usa a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo honra a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que é através dela que o crente é salvo. E o Espírito, então, foca na palavra, apresenta Cristo e abre o coração, o entendimento daquela pessoa que está ouvindo para crer, se ela for um eleito. Se não for, não vai abrir. Ok? Então, portanto, na obra da redenção, a palavra e o Espírito trabalham juntos. A palavra e o Espírito trabalham juntos para salvar os eleitos. Ok? Os reformadores consideravam a palavra de Deus como poderosa sempre. Sempre tinha como poderosa, mas afirmavam que ela se torna eficaz na condução à fé e à conversão do eleito somente pela conjunta operação do Espírito Santo. Ele está reforçando a mesma coisa, né, que o Berkhoff já disse. Somente o Espírito Santo, apesar do poder da palavra, se alguém ler, se ele não é o eleito, o Espírito Santo não operar interiormente no coração e na mente dessa pessoa, para que ele compreenda e ele venha a crer, se o Espírito não fizer isso, apesar do poder da palavra de salvar, mas ela não vai fazer, ela não vai ser eficaz, ela não será eficaz. Portanto, os reformadores se recusavam a considerar esta eficácia, ou seja, o poder da palavra, como um poder impessoal residente na palavra. E nós vamos ler daqui a pouco algumas linhas de pensadores passados que tinham essa ideia, ok? Então os reformadores não consideravam que esse livro aqui, propriamente dito, tem só ele, sem a ação do Espírito, só ele teria poder para salvar. Não, eles não consideravam assim. Apesar do poder, junto com o Espírito, que aí sim ela teria poder. Mas sem o Espírito ela não tem poder para salvar, ok? Assim os reformadores entendiam. Vamos lá, agora sim, objeções à obra conjunta da palavra e do Espírito. Perdão? Sobre a palavra não é eficaz sem o poder do Espírito, seria aquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre a letra fria da lei? Isso, a letra fria da lei, isso, exatamente. Nós vamos chegar daqui a pouquinho lá nesse ponto, que nós vamos ver justamente isso, né? Que a letra em si só, ela não tem poder para salvar, né? Exatamente, é o que Paulo disse lá, né? Então, objeções à obra conjunta da palavra e do Espírito Santo. Algumas linhas de pensamento, aliás, não é só no passado, ainda existem essas linhas de pensamento hoje. O nomismo não crê na operação sobrenatural do Espírito mediante a palavra. O nomismo não crê que existe esse poder sobrenatural do Espírito mediante a palavra. O nomismo aceita somente a influência da palavra na esfera intelectual, moral e estética. O nomismo, a linha de pensamento dos nomistas é que a palavra de Deus, ela é um manual para você se tornar melhor, para você se tornar mais moralmente bom, intelectualmente bom, comportamentalmente bom. Que a palavra atinge a cognição, o pensamento, dá conhecimento às pessoas, porém ela não tem nenhum poder sobrenatural e nem a ação do Espírito Santo. Somente serve como uma regra de conduta, não é? Existe um filme que eu não me lembro agora, de um pregador do passado, gente, eu não me lembro o nome, muito bom sobre isso. Ele no começo do filme, nós assistimos, acho que nós assistimos aqui na igreja, não me lembro o nome agora. Um pregador do passado foi transportado para o futuro, e lá no passado ele entendia que a palavra de Deus, a Bíblia, era para ensinar as pessoas a serem moralmente boas,
Mas no fim das contas, o mentor dele, um outro teólogo, mostrou para ele que não era bem assim, que precisava Cristo. A palavra de Deus aponta a Cristo. A moral, transformação de vida, ela vem depois da conversão. A conversão é mais importante porque ela encaminha a pessoa para ser moralmente boa, mas é como um fruto, não o meio, né, para ser salvo, ou seja, boas obras, né, fazer o bem, ser moralmente bom e tal, isso não salva, ok? Então o nomismo tinha essa ideia, e desculpe, eu não lembro o nome do filme, se vocês procurarem aí, indiquem para os seus irmãos, que ele é muito bom esse filme, né? Então tá, o nomismo pensava dessa forma. Aí tem uma outra linha, que é o antinomismo, é o contrário. O antinomismo crê que a palavra não pode produzir resultados espirituais e salvíficos, e que somente o Espírito age misticamente no crente, ou seja, não precisa da palavra para a pessoa ser salva, não precisa da pregação para a pessoa ser salva, só o Espírito Santo é suficiente. O lema deles é o seguinte, o lema do antinomismo, né? Hoje tem essa linha de pensamento, existe em muitas igrejas, né? Seu lema é: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, somente o Espírito é suficiente, não precisa da palavra. Então os reformadores combateram. Isso aqui, gente, ó, presta atenção. Eu estou colocando essas linhas como objeções à nossa visão reformada, tá bom? Não é que nós cremos nisso aqui, nós não cremos nisso aqui. São objeções à obra conjunta da palavra e do Espírito. Nós cremos que o Espírito usa a palavra para a salvação, tá bom? Então isso aqui é pessoas que pensavam, linhas de pensadores que pensavam dessa maneira, para que os reformadores combateram e não acreditavam nesse tipo de pensamento aqui, nesses pensamentos aqui, ok? Tá bom? Lembraram do nome do filme? A Jornada. É um filme muito bom, indico para os irmãos. A Jornada, uma viagem pelo tempo. Maravilha. Então, o antinomismo era ao contrário do nomismo. Se o nomismo achava que a palavra era poderosa somente e era usada para fortalecimento intelectual, moral e estético, né, para dar uma conduta de vida, o antinomismo não achava que a palavra não precisava, a letra matava, não precisava da palavra, mas o Espírito é que é importante, ele vivifica sem a palavra, e os reformadores rejeitaram tudo isso, ok? Terceira linha mais conhecida de pensadores são os luteranos, uma linha de luteranos, não todos, mas os luteranos criam que a palavra de Deus continha poder convertedor do Espírito, a própria palavra escrita nesse papel aqui, nesse livro, né? Que ela continha poder do Espírito, como um depósito divino, que a escrita tinha poder nela mesma, naquele caso que a gente olhou lá atrás, um poder impessoal, contido na letra, contido na palavra, né? Os luteranos criam assim, porém, olha só, mas para explicar os diferentes resultados da pregação, tiveram que recorrer à doutrina do livre-arbítrio do homem. Por quê? Você sabe me responder por quê? Pensa bem. Essa palavra aqui é um depósito divino de poder. Você lê a palavra e é Deus falando com você. O poder está aqui, não precisa do Espírito Santo. Ele já está entranhado em meio às letras. Esse poder salta da Bíblia, entra em você e é Deus falando com você. Consequentemente, o que deveria acontecer? Todos deveriam ser salvos, né? Aí como explicar as diferenças? Quem não era salvo? Aí eles falaram, não, mas aí Deus faz uma parte e o homem faz o restante, o homem dá o passo, o homem aceita, pega ou não pega. Aí foi rejeitado pelos reformadores também. Não, o homem não faz nada, ele está morto, como é que ele pode dar passos? Mesmo que Deus venha até a metade do caminho, como é que o morto pode dar o restante do caminho, né, para chegar e apanhar a fé? Não, tá errado. Então essas três linhas de pensamentos foram rejeitadas pelos reformadores, ok? Bem, vamos falar agora sobre as duas partes da palavra de Deus. Os reformadores entendiam que a palavra de Deus continha duas partes. A reforma distinguiu lei e evangelho como meios de graça. Os reformadores olhavam para toda a Bíblia e viam duas partes, lei e evangelho.
lei e evangelho estão presentes tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Assim, os reformadores entendiam. Havia lei e evangelho no Velho Testamento e lei e evangelho no Novo Testamento. Assim, eles entendiam. Vamos explicar. Existe evangelho na promessa à mãe da humanidade. Quem é a mãe da humanidade? Eva. Onde a gente vê o proto-evangelho? Vocês sabem, né? Vamos lá? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Há uma promessa feita a Eva, mas Deus não estava conversando com Eva aqui. Com quem Deus estava conversando? É só ler a Bíblia, né? Deus estava falando com a serpente. E ele disse assim para a serpente: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus havia feito uma promessa a Eva, de que haveria um redentor que salvaria a humanidade, pisando a cabeça do diabo, né, da serpente e Satanás, e salvando a humanidade. Então, isso é evangelho, é o proto, é o gênese do evangelho, né? O embrião do evangelho já está aqui. Então, daqui, você percebe? Logo em Gênesis já tem evangelho, no Velho Testamento. E eu só peguei um exemplo, tá bom? Existem várias promessas aí nos profetas, e aí vai, nos Salmos, né? Então, existe evangelho no Velho Testamento e também a lei no Novo Testamento, começando nos ensinamentos de Jesus em Mateus 5, vamos lá, Mateus 5, de 17 a 19, olha o que o Senhor falou. O Senhor Jesus disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus disse, já logo no início dos evangelhos, mostrando que a lei permanece. A gente precisa agora fazer a distinção, e é o que nós vamos ver na sequência. Que tipo de lei é essa que o Senhor disse que ela continua vigorando? Não é? Continua vigorando. O Senhor disse que Ele cumpriu toda a lei. Pela incapacidade da raça de Adão, todos os homens, cumprirem plenamente a lei, Deus enviou seu Filho para cumprir a lei totalmente. Jesus cumpriu toda a lei. Ele veio cumprir toda a lei. Ele, pelo poder divino dele, pela sua pureza, ele cumpriu toda a lei e nós nunca conseguiríamos. Ok? Mas ele cumpriu. E ele disse então que ainda assim há a lei em vigor, que nenhum tio ou jota passará dessa lei até o fim. Não é? E o que ele quer dizer com isso? Vamos ver. A lei, ou seja, a lei na Escritura, compreende toda a revelação da vontade de Deus. A lei é a revelação da vontade de Deus na forma de mandatos e proibições. Quem fez o curso na série que nós fizemos nas sextas-feiras, pode ver que nas primeiras aulas nós vamos falar sobre os mandatos criacionais. Né? Então existem esses mandatos de Deus, e não só lá, você vê mandatos, você vê proibições, né? Aonde? Na lei mosaica, né? E aí vai. Então, lei na Escritura compreende toda a revelação da vontade de Deus na forma de mandatos e proibições, seja no Novo como no Antigo Testamento. Então, há lei também no Novo Testamento, ok? Já o Evangelho abrange tudo que se relaciona com a obra redentiva de Deus, além da manifestação de seu anelante amor redentor através de Cristo em ambos os testamentos.
Tá? Então, de alguma maneira, Deus revelou o seu amor por Israel no Velho Testamento, mostrando o seu amor redentivo, que havia promessa de um Redentor para Israel, que é a igreja. Ela simbolizada por Israel, hoje é a igreja. Então, havia sim o evangelho também no Velho Testamento. Compreenderam? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Vamos seguir? Dentro das duas partes da lei ainda, vamos lá. Não há oposição entre lei e evangelho, como muitos dizem. A lei ficou no Velho, o Velho Testamento é lei, o Novo Testamento é graça, ou evangelho. Não é isso. Não é essa separação que os reformadores fizeram, né? Vocês entenderam, né? Não há oposição entre lei e evangelho, já que a obra da lei é preparatória para a obra do evangelho. Paulo diz que a lei serviu de aio, ou apoio, ou um mestre, para conduzir ao evangelho. O que a lei faz então? Vamos lá. A lei intensifica, presta atenção, a lei apresentou a vontade de Deus para o homem. O homem olha para a lei, lê tudo aquilo que está escrito na lei e diz assim: eu não consigo praticar. Assim deveria ser o povo de Israel, olhar para a lei de Deus e dizer assim: Senhor, é impossível praticar a lei. Então, a lei veio para intensificar a consciência de pecado, ou a incapacidade do homem praticar toda a lei. Ela está preparando o quê? O campo para o evangelho, não é? Então ela intensifica a consciência do pecado e assim faz ciente ao pecador da necessidade de redenção. Portanto, ambos, lei e evangelho, são necessários na economia da graça. No projeto da graça de Deus, os dois trabalham em conjunto. Não são a mesma coisa, mas um prepara o outro. A lei funciona como um espelho, mostrando a feiura do pecador. E uma vez que o pecador viu a sua feiura, ele diz assim: eu não posso me achegar diante de um Deus santo. Eu sou podre, eu sou pecador miserável e Deus é santo. Se eu me achegar diante dele, desse jeito que eu estou, eu morro, porque ele me consome, a sua santidade me consome. O que fazer então? Quem poderá me defender? Quem poderá me salvar? Aí aponta para o evangelho. A lei aponta para, primeiro traz a má notícia, né? O evangelismo correto e bíblico é assim: tem que apresentar a má notícia primeiro, senão nenhum homem vai se convencer do pecado. E se ele não se tiver convencido do pecado, para que ele precisa de um salvador? Se ele é bom em si mesmo, se ele se acha suficiente, bom, perfeito, honestinho, né, santinho diante de Deus, se ele é assim, perfeito, o homem se acha perfeito, né? Não que ele seja, ele se acha, então ele não vai querer um salvador. Para quê? Eu sou bom, eu vou para o céu, tá? Pelos meus méritos. É assim que ele pensa. Porém a lei mostra o erro, o pecado, e prepara o caminho para o evangelho, né? Ok? Perdão. Os crentes estão livres da lei como meio, presta atenção, os crentes estão livres de um tipo de lei. Qual é o tipo de lei? A lei como meio de obtenção da vida eterna e com poder condenatório. Esse tipo de lei, o crente está livre, o crente, tá bom? Presta atenção, não é a humanidade que está livre. Os cristãos, aqueles que creem em Jesus, estão livres da lei como meio de obtenção da vida eterna ou de condenação se ele falhar. Tipo assim, eu vou me salvar por mim mesmo, então eu tenho que praticar toda a lei. É o único meio que eu tenho pelas obras da lei, pelas obras de ser salvo. Se você pensar assim, você está falido, você está morto, porque você não vai conseguir praticar toda a lei. Então o crente, quando você crê, você não está baseado em fazer ou não fazer coisas boas. Você creu e você foi salvo pela fé em Jesus Cristo, que cumpriu a lei por você. Aqui, já que Cristo se fez maldição por eles, no lugar deles, né, dos crentes, Cristo se fez maldição por eles e satisfez as exigências do pacto das obras, no lugar dos crentes. Esse sacrifício vicário, ou vicário aqui é substitutivo, Cristo substituiu o sacrifício que deveria ser do próprio homem. O homem deveria morrer por ser pecador, mas Cristo morreu no lugar do homem.
E é todo aquele que crê na obra de Cristo, eu aceito, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu o recebo, eu tenho, eu quero proclamar, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Quando você faz isso, você toma posse da obra de Cristo, que te justifica, ok? Veja bem, qual é o primeiro pacto que surgiu na Bíblia? Pacto das obras. Quando Deus disse lá a Adão, de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Por quê? Ele deu uma lei. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era uma lei. Lei de obras, ou seja, Adão tinha que fazer uma obra, tinha que comer somente das árvores que Deus permitiu, mas nunca comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, era uma obra, estava nas mãos de Adão. Adão tinha condições de não comer, de fazer uma obra, de não comer da árvore proibida, mas de comer de toda a árvore. Ele tinha um mundo de árvores lá para comer. Porém, ele desobedeceu, caiu, quebrou essa lei. Quebrando essa lei, Deus já tinha uma lei, que ele já tinha um projeto antigo, antes de Adão cair. Não é um projeto de última hora, ou um ajuste, né, já que houve uma falha no projeto, e Deus teve que fazer uma gambiarra lá, né? Não, Deus já tinha um projeto lá atrás, que é o pacto da graça, para mostrar, lá em Efésios diz que para mostrar, durante todos os séculos, ao longo de todos os séculos, manifestar a grandeza da sua graça. Aí vem o pacto da graça. Eva experimentou já, lá, a mamãe da humanidade experimentou já o pacto da graça. Ela experimentou o pacto da graça, ok? Então, essa lei aqui, se você tivesse que praticar toda a lei para ser salvo, você não seria salvo. Então nós somos livres dessa lei, se você crer em Jesus Cristo, ok? Não é todos os homens, porque tem gente que não vai crer, mas aquele que crê já está salvo, por causa dos méritos de Cristo, que cumpriu essa lei, e satisfez as exigências da lei, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todo crente, ok? Todavia, há uma exigência da lei em conexão com o Evangelho, há uma lei que pertence, que nós temos que praticar. A lei ordena que o cristão aceite o Evangelho. Se você não aceitar, o Evangelho é quem? O Evangelho é Cristo, a obra redentora de Cristo. Se você não aceitar Cristo e se entregar para Ele, e você recebê-lo como seu Senhor e Salvador, você não será salvo. Você não será salvo. Então a própria lei exige que você creia, não é? Que o cristão creia, aceite o Evangelho. E, aí tem mais, obedeça às suas exigências morais. Aí você vai ser transformado de dentro para fora. Não é uma coisa que você faz mecanicamente, né? Só externamente, vou ser bonzinho, honestinho, vou pagar minhas contas em dia, fazer tudo certinho, cuidar bem da esposa, cuidar bem do marido, da casa, trabalhar bem, trabalhador, não é vagabundo. Você pode fazer tudo isso, mas se você não for crente, você vai para o inferno, né? Do mesmo jeito. Então, mas existe sim essa exigência. Por quê? Porque Deus nos colocou no mundo, Deus colocou os filhos dele no mundo para serem luz, diante de um mundo de trevas, para fazer a diferença. Então as pessoas precisam olhar para mim e me conhecem como um homem que está sendo transformado. Efésios 4 começa a dizer: aquele que roubava não roube mais, aquele que batia não bate mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furte mais, e aí vai, Então, nós somos transformados. A Bíblia diz que nós despimos do velho homem e nos revestimos do novo, com sua própria justiça. Então, nós somos um povo diferente, que tem lei sim. O cristão tem lei, tem regras de conduta.
porque nós somos filhos de Deus. Só que essa regra agora não é externa ou forçosamente uma coisa que mecanicamente eu faço, mas eu peço para Deus: Senhor, transforma o meu coração. Eu ainda tenho sido tão grosso, por exemplo, no trato com o cônjuge. Eu ainda tenho sido tão grosso com o meu cônjuge, Senhor. Eu não consigo ainda segurar algumas reações, e, Senhor, eu maltrato ela, maltrato ele. E aí você vai pedindo, Deus vai transformando o seu coração. Deus vai transformando sua conduta também, e é de dentro para fora. É isso que Deus quer, que nós sejamos luz. Uma lâmpada, a lâmpada não tem energia em si mesma para acender. Se eu pegar uma lâmpada e colocar aqui em cima da minha Bíblia, ela não vai acender. Mas se eu pegar um fio e ligar lá na tomada, ela acende, ela precisa de energia. Então nós estamos ligados a Deus. O crente está ligado a Deus, que é luz. Deus é luz, é a minha fonte de luz. E eu ligado nele, eu sou transformado e expresso a luz dele para o mundo, para as pessoas com quem eu me relaciono. É isso o Evangelho. O Evangelho exige isso de nós, né? Como é que é? Sim, tendo uma lei como única regra de fé e prática. Berkhoff também separa 3 usos da lei. O tríplice uso da lei. A teologia distingue 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é o uso político ou civil. O que significa? A lei atende ao propósito de restringir o pecado e promover a justiça. Ela atende ao propósito da graça comum. Graça comum é dada a todos os homens, crentes e não crentes. Toda a raça humana, de alguma forma, recebe a graça comum. Essa lei, então, é dada... Ela atende ao propósito da graça comum de Deus no mundo em geral. Aonde que Deus pôs, como é que eu posso dizer? Um reflexo da lei no homem. Na sua mente. Na sua consciência. Todo homem, seja crente ou não, sabe o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é santo, o que é justo, o que é errado, né? Todo homem tem lei no seu coração. De onde vêm as constituições federais de onde vem esse conceito de certo e errado? Da mente humana. E quando os regentes das nações, desde os primórdios lá da humanidade, você vai pesquisar de onde eles criaram as leis para manter ordem dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade. De onde vem essa ideia? De Deus. Deus pôs no coração do homem, na consciência dele, essa questão do certo e errado. Então eles reunindo uma nação, por exemplo, né? Uma tribo, até nas tribos mais afastadas aí da civilização, você encontra leis. Assim, isso pode fazer, isso não pode. E se você fizer aquilo que não pode, você vai ser punido por aquilo. É lei. Está no coração de toda a humanidade. Entenderam? Então, o uso da lei, Deus deu a lei também para isso. Se não tivesse essa lei moral, a lei na consciência do ser humano, esse mundo seria o caos. Nós não estaríamos mais vivos, não tinha restrição para os criminosos fazerem coisas erradas. O ser humano tem condições de fazer coisas erradas sem limites. Por que ele não faz? Porque ele é crente? Não, porque ele tem uma lei na sua consciência. Seja crente ou não, ele tem uma lei na consciência dele que diz assim: não, eu não posso, eu odeio meu patrão porque ele cortou pela metade do meu salário, dá vontade de dar um tiro nele. Sim, mas fica só na vontade, porque só se você for doido, né? Se você não bate bem da bola, talvez você vai pegar um revólver e dar um tiro nele. Mas aí você vai preso e vai pagar. E aí entra a lei, né? A lei vai te punir. Paulo diz isso, que a lei é boa, lá em Romanos ele fala. Os governantes existem para isso, para limitar a ação do pecado e do mal no mundo. Senão nós estaríamos perdidos, você não podia sair na rua, né? Por que você tem essa liberdade de ir e vir? Porque existe uma lei que permite isso, que nasceu no coração de Deus. Vocês acreditam ou não? Nasceu no coração de Deus, né? Outro uso da lei, o uso pedagógico.
que seria o uso pedagógico. A lei coloca o homem sob convicção de pecado, a fim de fazê-lo cônscio da sua incapacidade para satisfazer as suas exigências. Assim, ela, como mentora, conduz seu mentorado a Cristo e a redenção. Agora já estamos falando para o eleito, né? Ela também serve como a lei, ela mexe com o coração do homem que é um eleito e está tendo contato a primeira vez com o Evangelho, só que o Evangelho primeiro mostra para ele que ele não pode ser salvo por si mesmo. Ela dá essa consciência, como nós dissemos lá atrás. A primeira parte que impulsiona o homem para o Evangelho é a lei. A lei mostra o pecado, a incapacidade do homem diante de um Deus santo, e ele pecador, quando ele olha para a lei, ele fala assim: eu estou falido, porque Deus vai me consumir, né? Então ela deixa o homem cônscio, consciente da sua incapacidade de satisfazer as exigências da lei. Ora, se Deus disse assim, você pode ser salvo de duas maneiras: cumprindo toda a lei, ou crendo no meu filho. Aí você pega a lei e começa a ler, você fala: não, Senhor, eu não consigo cumprir toda a lei o tempo todo até o fim da minha vida, em algum momento eu vou cair. E se você cair, já é réu de todos os preceitos da lei, todos os preceitos da lei, né? Então, se você não consegue pela lei, é isso que a lei faz, ele te leva para o Evangelho. A lei te impulsiona para o Evangelho, para Cristo, né? Leva o mentorado à redenção. Por isso é um uso pedagógico, ela ensina o homem que é um eleito, que Deus está trabalhando no coração dele, ensina a ir a Cristo, pela incapacidade dele ser salvo pelas obras da lei, ok? O terceiro uso da lei é o uso chamado normativo. Esse é o uso que nós temos na igreja, em todas as igrejas evangélicas e bíblicas. A lei é norma de vida para os crentes, lembrando-lhes os seus deveres e guiando-os no caminho da vida, da salvação e da santificação. A lei nos ensina agora como ser um bom cidadão, como ser um bom funcionário, como ser um bom patrão, como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, e aí vai. A lei ensina, ela coloca regras para nós. Então o crente não é um povo, a igreja cristã não é um povo sem lei. Nós temos lei sim, e o Novo Testamento ensina isso. Você não é salvo pela prática da lei, mas você tem lei que expressa que você foi salvo, e porque você foi salvo, você agora pode praticar a lei. É esse o uso normativo. Eu tenho normas. O crente verdadeiro pega a Bíblia e fala assim: Senhor, eu quero te agradar, e eu te amo porque o Senhor me salvou. Se o Senhor me salvou, como eu posso expressar minha gratidão? Através da obediência à lei de Deus, ok? São esses os três usos da lei, tá bom? Eu vou disponibilizar tudo isso aqui para vocês lá no grupo da igreja, tá bom? Vocês podem estudar em casa se quiser rever tudo isso. Vamos encerrar dizendo uma frase aqui do Luiz Berkoff. Olha que bonitinho. Eu gostei do topete dele aqui. A palavra está adaptada aos ouvidos e os sacramentos aos olhos. E desde que os olhos são mais sensíveis que os ouvidos, pode-se dizer que Deus, ao acrescentar os sacramentos à palavra, vem em auxílio do pecador. Essa frase de Berkoff quer dizer o seguinte, sobre testemunho. Nem todo mundo quer ouvir uma pregação. Se você puser uma pessoa sentada e falar assim: agora eu vou pregar o evangelho para você, nem todo mundo tem essa disposição. Porém, todos estão nos olhando. Os sacramentos, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor, são testemunho, primeiro, que eu me entreguei a Cristo. O batismo é o sacramento de iniciação, né, da vida cristã, é a minha entrega, meu casamento com Cristo. Quando eu me batizo, eu me caso com Cristo, eu sou dele e ele é meu. É um testemunho, para quem? As pessoas estão vendo, aquele ato, naquele momento, aquilo vai entrar para dentro das pessoas, de alguma maneira Deus vai falar, lógico, vai usar a palavra para converter, mas o testemunho de vida.
E os sacramentos também, toda vez que você toma a ceia do Senhor, você relembra que você faz parte do corpo de Cristo, que você é dele, ele é seu, e que você está junto com seus irmãos num único pão, né? Por causa do sangue vertido na cruz, vocês são um, e isso é testemunho. Vou esticar um pouquinho mais, na sua vida prática, no dia a dia, como as pessoas veem Cristo na sua vida, através da sua conduta, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja no supermercado, diante do policial rodoviário, aí vai. Como está a sua vida de testemunho? Os olhos, as pessoas às vezes recebem o Evangelho, pelo menos dá aquela primeira pancada, né, para quebrar a pedra do coração do homem, que está vendo você, acompanhando você, a sua conduta. Os olhos são mais sensíveis que os ouvidos. Quando isso entra para dentro da pessoa, pela conduta que você tem, aquilo chama a atenção, e a pessoa vai te perguntar, como é que você consegue ser assim? Aí você vai dizer, eu não consigo ser assim, Cristo me fez assim, vem cá, eu vou te contar. E você prega o Evangelho, aí vai entrar pelos ouvidos, ok? É o testemunho, é isso que Berkoff está querendo dizer aqui, o testemunho visível. Como é que está seu comportamento? Você tem vivido de maneira santa e irrepreensível diante de Deus? E isso chama a atenção dos homens que estão ao seu redor, ok? Encerramos. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Amém. Oremos. Senhor Deus, somos gratos, Pai, pela Tua palavra e por esse ensinamento, Pai, que nos recorda, nos faz recordar, Senhor, da nossa responsabilidade como igreja, de vivermos de modo que agrade o Teu coração e também sendo sal e luz nessa terra. Ajuda, Senhor, a mim e a todos os meus irmãos, vivermos na Tua lei, a lei que ainda cabe a nós praticarmos, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.